No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro. Bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Primeiro programa pós-eleições. Você está feliz, né? Oi? Você está feliz, né? Muito feliz. Essa eleição, Pedro, para mim, foi uma vitória. Foi uma vitória. De novo, né? Você elegeu em 2016 pelo PMDB 2 vereadores. É a terceira eleição consecutiva que elegemos 2 vereadores. É um bom presidente do partido. Obrigado. Foi eleito o Tiziano Americano, bem votado, né? Muito 8 bem mil. Votado. Foi o segundo? 8.200 e pouquinho, 70. Por 30 votos não foi o primeiro. Votos. Agora, quem surpreendeu foi o vereador Luiz da Sede, hein? Rapaz, onde é que ele arruma tanto voto, hein? Ele trabalhou. Ele trabalhou, fez um mandato bacana e ele despontou. Ninguém apostava que seria o mais votado, né? Mas que teria essa votação. Daqui a pouco eu vou entrevistar o segundo vereador eleito pelo Cidadania, que é o André Alves, está aqui pelos bastidores. Surpreendeu, muito bem votado. Muito também. E acabou tirando a vaga do líder do governo, Eduardo Carneiro, que ficou como primeiro suplente, né? O primeiro suplente lá do Cidadania teve em torno de 3 mil votos. Subiu a votação dele, de 2.400 para 3 mil. Subiu pouco, hein? Subiu. É uma eleição muito difícil. E eu acredito que o doutor Eduardo Carneiro também, ao longo do seu mandato, até pela atribuição de líder do governo, isso toma muito tempo do parlamentar também. Então, acho que ele teve que dividir essa tarefa, que não tem até tanta dedicação, tempo, né, para o mandato. Eu tenho outra visão. Na outra eleição, ele não tinha espaço nenhum no governo. Ele teve 2.400 votos, né? 2.400, E agora ele tinha espaço no governo e não refletiu como ele gostaria, eu acredito, né? Mas, enfim, é a política, é a eleição. Contar que teve apoio do doutor Zé Mário também, Exatamente. Apoio do doutor Ayrton Trevisan. Exatamente. Né? Nomes renomados na cidade. Verdade. Agora, Rabi, vamos tentar explicar para a população. Vamos lá. Que o TSE divulgou uma relação de 34 vereadores eleitos, só que essa relação deverá mudar a qualquer momento, porque há candidatos impugnados com recursos, e esses recursos deverão ser apreciados a qualquer momento, não é isso? Exato. E com isso pode-se mudar a composição da Câmara com pelo menos 3 nomes, Pedro. Né? Com pelo menos 3 nomes. O primeiro fator é o seguinte, é só apenas uma troca, que é dentro do PTB, que é o vereador Paulo Roberto, foi o mais votado do partido. O PTB elegeu um vereador, tem direito a eleger um. Se a pessoa puxar agora a relação dos eleitos, está a Gladys. Betinho Acredite, a esposa do atual vereador Betinho Acredite, só que com esse julgamento do Paulo Roberto Sequinato, provavelmente ele que assuma dentro do PTB. Faltou uma certidão. Então, conversei com o advogado Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, ele acredita, sim, que o recurso será bem sucedido. É o mesmo caso do Jorginho Mota no PTC. Isso. Jorginho Mota também falta uma certidão. O advogado Jorginho Mota entrou em tempo hábil. Sim. Então, o doutor Freire acredita que esse recurso será apreciado também. Então, neste caso, que seria o segundo exemplo, o Jorginho Mota apenas substituiria o que está hoje na relação, o Bezerra, o terceiro vereador do PTC. Sim. Essa cadeira, isso não altera a composição da Câmara. Agora, o terceiro caso que está em julgamento e que vai mudar, inclusive, o número das bancadas, é o caso do PP, com a doutora Márcia Tasquete, com a bancada do PSD. Que pode perder o Alexandre Dentista. Foi ontem eu acabei, quando a gente conversou, qual que seria, pelas contas, a 7ª cadeira do PSD, então não existirá. Sim, há essa disputa entre o PP, entre a Márcia Tasquete, e entre o PSD, que seria o doutor Alexandre Dentista. Isso. Agora, o pessoal do Podemos, Rabi, está afirmando que vai conseguir uma cadeira também. Aí eu me pergunto, se o Podemos conseguir uma cadeira para o João Dárcio, quem vai perder uma cadeira? Então, mas por que teria essa ideia? Porque, veja bem, para deixar muito claro, com essa nova regra, apenas 2 partidos na cidade
eleger o vereador sem atingir o quociente eleitoral. Na repescagem. Na repescagem, que foram o PTB, com 13.600 votos, e o PSOL, com em torno de 15 mil votos. Né? O quociente eleitoral foi de 16 mil e pouco, e os únicos dois partidos que conseguiram fazer as suas cadeiras na sobra, na repescagem, como você disse, foram o PSOL e o PTB. Né? Agora tem que ver esse cálculo do Podemos, que o Podemos teve 9 mil e poucos votos, não chegaram a atingir nem 10 mil votos. Mas o Podemos diz que tem 8 candidatos impugnados. Aí altera. Então, eles falam que esses recursos, se obtiverem sucesso, esses recursos, o Podemos poderá fazer uma cadeira. Agora me pergunto, essa cadeira virá de onde? Então, aí vai mexer novamente com a... É um tabuleiro de xadrez, gente, é difícil isso. Aí mexe com... Aí tem que se fazer conta, e eu particularmente, eu gosto desse tabuleiro, e eu estou sabendo disso agora, mas hoje eu farei isso e vou te passar para você dar em primeira mão. Tá certo. Né? Bom, então, com certeza, nós podemos afirmar aqui, né, Rabi? Isso. Que nós teremos mudanças naquela relação que foi anunciada pelo TSE. Dos 34 vereadores eleitos, nós teremos mudanças. Né? E só uma outra observação que viemos dizendo aqui, falando, e aconteceu um exemplo na cidade de Guarulhos. Às vezes é difícil acontecer, mas nós tivemos, em Gotham acontece de tudo. Nós somos a cidade exemplo, que é a chapa do PRTB. Do Rodrigo Tavares. Do Rodrigo Tavares. Que não elegeu ninguém. Exato. Ele tem lá, se eu não me engano, mais de 20 candidatos impugnados. Ele tem 28 mil votos, não é isso, no partido? Não, tem em torno de 18 mil. 18, mas faria um, né? Então, vamos supor que todos esses julgamentos, todos esses candidatos forem julgados e estariam aptos, né? E esses votos sejam somados. Mesmo assim, atingindo o quociente eleitoral, o PRTB não teria vereador na Câmara. Porque nenhum atingiu o quociente mínimo ali, a cláusula de barreira de 10%, que seria 1.600 votos. 1.650, vamos dizer assim. Ou seja, será indiferente. Eu preciso dar um exemplo aqui, por exemplo, me perguntar, vamos supor um partido que tenha 51 candidatos, certo? Cada candidato faça 1.000 votos. Na teoria, iria eleger 3 vereadores. Na prática, nenhum. Nenhum. Porque nenhum atingiu o mínimo de 10%, que seria 1.650 votos. Exato. Não é isso? Exatamente. Os 3 teriam que ter atingido esses 10% do quociente eleitoral, teriam que ter passado dos 1.600 votos. Aliás, eu quero pedir desculpas para muitas pessoas que me perguntavam as regras por WhatsApp ontem. Eu não consigo explicar por WhatsApp. Porque esses cálculos são pior que jogar xadrez. Não dá para explicar. É complicado. É complicado. Agora, eu e o Rabi acertamos num vereador eleito, Lucas Sanches, pelo PP. Nós dizíamos aqui, ou será uma decepção ou será uma surpresa. E foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Tinha duas, inclusive, ele me ligou no dia em que falamos, tal, desejei sorte para ele, inclusive parabenizá-lo aqui pela vitória, bela vitória, foi bem votado, 4.800 votos, se não me engano, mais ou menos, salvo engano. E eu falei, Lucas, você terá duas opções, né? Ou você seja uma surpresa, né? Ou você será uma decepção. E ele foi uma surpresa. Uma surpresa pelas redes sociais, hein? Está aí um candidato que soube usar as mídias sociais. Foi eleito praticamente... O único também. Dessa nova bancada que vem, assim, das redes sociais, o Lucas Sanches é que... O Lucas Sanches. Nós falamos lá do Capitão Fabião, que seria uma surpresa, uma decepção, realmente não surpreendeu. Não. Lá nos republicanos, né? Ele não. Ele não teve. E nós falamos aqui, modéstia à parte, né, Rabi Calil, que muitos partidos não fariam vereadores. O caso do Novo, não é? Acertamos em todas. Não erramos uma aqui, ó. PRTB. PRTB haveria a chance, sim, tanto que se soma a votação, sim, mas o Solidariedade... Mas nós falamos que eles não teriam um candidato com... Aí eu vou dar esse crédito a você. Então, eu disse que pela chapa eles fariam o quociente eleitoral, teria direito a uma cadeira. Aí você falou, mas vão bater a cláusula dos 10%? Exatamente. É isso aí. Aí teve assim específico, mas Solidariedade... Também não. Né? E o Solidariedade acertamos as duas em cheio. A Rede. O PMB. E o PV? Não, o PV foi...
Não. Então é assim, o Novo, O Novo. PMN, Aliás, o Novo, me desculpe, hein, em nível nacional, um partido que perdeu muito. Muito. É um partido que não vingou. Não vingou. O PMN também não elegeu. O PL, inclusive eu lembro na nossa live, você indagou ainda, você fez aquela indagação. Sim. Você falou, pô, mas tem candidato a prefeito. Você acredita que não vai fazer vereador? Eu falei, eu acho muito difícil. Chapa muito fraca. Né? Agora, e também o que foi lamentável, né, o PSL. Sim. O PSL, que nós vivemos aqui. E acertamos também na nossa live os 2 chutes do PSL. Tanto quem seria o mais votado, que foi o doutor Antônio Patrício, que fez uma campanha bonita, bacana, mereceu, teve mais de 2.200 votos, mas porém a dúvida era, o segundo Moreira, o atual vereador, mas a dúvida seria se fariam a cadeira ou não. E de fato o PSL não atingiu o quociente eleitoral. Ou seja, mesmo não atingindo o quociente eleitoral, o partido em Guarulhos este ano, para ter a sua representatividade, deveria bater 13.600 votos, que foi o que o PTB fez, que bateu. Mesmo assim, foi na repescagem. Né? Na repescagem, é isso que eu estou dizendo, na repescagem. E só uma curiosidade, Pedro, essa nova bancada da Câmara haverá 16 partidos representando a Câmara Municipal. Né? Geralmente era 18, 19... Então, 16 partidos terão representatividade na Câmara. Agora começam as conversas de fusões de partidos, né? Devem acontecer essas fusões até a eleição de 2022, até porque nós temos muitos partidos. Está na hora realmente de diminuir o número de partidos. Antes dessas fusões, Pedro, permita-me fazer uma observação. Eu ainda acredito, e pode apostar aí também, pode deixar registrado, as regras já para a eleição de 2022, o Congresso Nacional vai mudar. Vai mudar. Podem ter certeza que vão mudar essa questão de coligações proporcionais, a questão das sobras da repescagem. Eu acredito que o Congresso deva mudar isso daí, porque, olha, é complicado você ter partido, você montar partido, eleger vereador, não é fácil. E numa disputa de deputados, é mais difícil ainda. Por isso eu acredito em fusão de partidos. Hein? Também. Eu acredito nisso. Também. Obrigado, Rabi Kalil, pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Tenha uma ótima semana, um bom dia e até mais. 7h39. Em seguida aqui no estúdio, mais um vereador novato na Câmara, eleito, André Alves, do Cidadania. 2 minutos.